E aí, beleza? Lordec aqui mais uma vez e hoje a gente vai falar sobre o objetivo do poker e como a gente pode usar isso a nosso favor. Se você gostar, deixa o like e se inscreva no canal para fortalecer e continuar recebendo os nossos conteúdos. Vamos lá. O objetivo. O objetivo de cada mão que a gente está jogando é, quando ganhar, ou quando as chances de ganhar são grandes, tentar ganhar o máximo, extrair o máximo daquela mão. E quando perder, a probabilidade de perder for grande, perder o mínimo, certo? E aí, sabendo disso, como a gente pode fazer? O que a gente vai usar para conseguir realizar isso, ganhar o máximo e perder o mínimo? No poker existem 3 vantagens e a gente deve usar elas, as 3 ou o máximo que der, que é posição, é o lugar que você está na mesa, a gente já vai explicar quais são as melhores. Equidade, equidade nada mais é do que a chance que você tem de ganhar aquela mão. Com a mão que você tem contra o range, que a gente já vai falar sobre range também, é inevitável não falar de range nessa aula, mas a sua mão contra aquele range, quais são as chances que você tem de ganhar a mão, até o river e puxar o pote. E conhecimento. Conhecimento é muito subjetivo, é o quanto você conhece do jogo, é tudo aquilo que a gente aprende sobre dar call, quando foldar, quando betar ou apostar, quando tribetar e todas as jogadas que a gente pode aprender no poker. Sejam elas jogadas que usam a matemática como base ou jogadas que usam o metagame como base. Beleza, para ficar mais claro, eu vou para exemplos de mãos jogadas e como a gente pode usar essas 3 vantagens sobre o vilão e ganhar mais com as mãos ou perder o mínimo. Vamos lá? Antes de mostrar o primeiro exemplo, vamos aqui a uma mesa. No caso aqui tem 8 jogadores, mas é uma mesa para 9. Tem um lugar vago aqui. E como seriam as posições? Esse aqui é o botão, esse é o small blind, que aposta meia blind, e o big blind, que aposta uma blind. O primeiro a falar é o small blind e o último a falar é o botão. Então, o que a gente precisa saber sobre posição e a vantagem que a gente pode exercer usando posição é quanto mais para o fim da mesa ou quanto mais próximo do botão, nesse sentido, melhor é. O botão, então, é o último a falar, é a posição que te dá mais vantagem sobre os outros jogadores. Depois do botão é cutoff, hijack ou MP3, depois MP2, MP1. Esse aqui é o UTG mais 1 e aqui seria o UTG. No caso dessa mesa, estamos sem o TG. Depois Big Blind e Small Blind. Fecha a órbita da mesa. O primeiro exemplo, eu estou aqui com a Ace-Rei off do cutoff e o UTG mais 1 abre a mão, open raise de 2x ou de 2 blinds. Antes de partir para a minha ação aqui, eu vou abrir o Equilab e a gente vai ver sobre a equidade que a minha mão tem sobre o range que esse jogador tem aqui quando ele faz essa jogada. Esse aqui é o Equilab, é uma calculadora de equidade, é uma ferramenta gratuita e a gente vai utilizar ela aqui, certo? Vou pensar rapidamente em um range que o vilão vai estar abrindo ali. É um range forte, mais ou menos isso aqui. Até mais um pouco. Vou colocar isso. E eu tô do cutoff com Ace-Rei. Essa vai ser a nossa equidade, certo? É uma vantagem que eu posso ter. E como eu não tenho como adivinhar a mão que o cara tem, eu vou só definir um range e ver como que a minha mão tá com esse range. Qual é a chance de eu ganhar se fosse para sortear as cartas até o river, como que a minha mão se sairia. Então, ó, a gente pode ver que está 62,55%. Então, é uma boa vantagem. Eu tenho uma vantagem de range aqui. Coloquei o flop e vou avaliar novamente. Minha mão foi para 86 de chance de vitória. Então, eu tenho equidade e tenho posição, certo? E a minha equidade só está sendo realizada aqui até o flop. A gente está muito na vantagem. Beleza, a gente viu a equidade até agora e a gente está em posição. Então, depois que bate o flop, que é o jogo pós-flop, a posição manda muito. E ele vai falar primeiro. Então, a gente tem aquele range dele e a gente vai ver aqui, ó, ele checou. Então, ele checar aqui demonstra algumas coisas, a gente tem que voltar lá no range dele e editar, ver o que, que ele checa, e a gente vai betar, porque a gente tem o valor, a gente quer extrair, a gente tem um domínio da mão quando a gente está em posição, certo? A gente vai ver outros exemplos que a gente não vai ter esse domínio. E ele dá o call. Então a gente tem a informação que ele deu o check, e depois o call a gente vai avaliar o range dele, calcular a nossa equidade quando bate essa dama aqui. Vou fazer isso rapidão.
Eu tirei algumas mãos, eu tô sendo bem rápido aqui, posso estar deixando alguma coisa passar, mas quero que vocês entendam só como é essa variação desse range dele, como isso afeta na equidade, junto com as cartas que estão batendo na mesa. Coloquei a dama aqui e vou avaliar, no caso de bater a dama, é, a nossa equidade piora um pouco, mas a gente ainda é favorito. Ele pode ter hitado algumas coisas ali com essa dama, e isso tira um pouco da nossa equidade. Nesse caso, a gente ainda quer continuar jogando a mão, a gente quer continuar colocando grana na mão, a gente quer ganhar o máximo, lembra lá do objetivo de cada mão. E ele checou com a dama, e eu já posso chovar aqui, faltava 19 blinds, e já tinha 25 no pote, então posso chovar reto aqui. Ainda como a gente já viu, a chance da gente estar ganhando a mão são grandes. A gente quer continuar, quer colocar todas as nossas fichas. Ele tinha um Ás Valete. O Ás Valete estava no nosso range, beleza, é isso mesmo. A gente queria extrair de mãos como Ás Valete, sucesso. Nessa mão aqui agora, a gente tem um 6-8 suited. Não é uma mão tão ruim, dá para jogar aqui do big. É bem possível que o nosso 6-8 suited esteja perdendo para o range do small blind. Mas se você tem o conhecimento do que fazer com uma mão dessas do big, jogando em posição, se você tem esse conhecimento, você pode jogar. Tem uma observação importante aqui que é, antes de você começar a defender uma mão tipo essa, você tem que estar abrindo com a mão 6-8 suited. Então não adianta você querer defender uma mão como essa, se você não está abrindo ela do botão, abrindo ela do small blind, que seriam ações mais fáceis. Saber abrir uma mão dessa é o que te dá conhecimento também para poder defender uma mão como essa, certo? E aí a gente pagou, bate esse flop. Vou colocar no Equilab aqui rapidinho para a gente ver como está a nossa equidade. A gente está em posição, estou considerando que a gente tem o conhecimento necessário para jogar essa mão. Eu coloquei todas essas mãos em azul como mãos possíveis para ele abrir do small blind. Coloquei nosso 8-6 de ouros. E o flop bateu 2-2 rei. A nossa equidade ficou 24%, ou 25%, arredondando aqui. Então, como falei, a gente está bem atrás. Então a gente não tem equidade nessa mão, a gente tem posição. Estou considerando que a gente tem um conhecimento para jogar. Talvez o cara tenha ou o mesmo conhecimento ou menos. E a sequência da mão é, ele checa, o bordo está dobrado, não tem tanto 2 na mão dele, igual outras cartas teriam. Tem 2 na minha mão, tem mais 2 para mim do que para ele. Ele poderia ter acertado esse rei, mas não saiu dando a c-bet, não tem por que eu acreditar no rei. E aí eu beto, já que ele checou, demonstrou fraqueza, eu já tinha planejado isso, possivelmente, pré-flop, e se ele checasse no flop, eu betaria qualquer coisa, e ele foldou. Mesmo a gente tendo errado aqui a mão, a gente não tinha cuidado, a gente conseguiu puxar o pote. Nessa mão nós estamos do big, é uma mão fraca, é uma mão suited, dá até para defender, mas como eu falei da outra, tem que ter um conhecimento, você tem que saber o que você vai fazer já depois do flop, não basta só querer hitar o flop, falar, não, eu vou hitar um flush, uma sequência, e aí eu jogo. Isso vai acontecer pouquíssimas vezes. Se for para jogar dessa forma, é melhor nem pagar aqui. A gente já está abrindo mão de posição, de equidade, tem que ter pelo menos esse conhecimento, certo? Pelo menos o básico. Paguei, bate 7, Ás 9. Esse é um exemplo que eu usei no outro vídeo, no último vídeo. Falei inclusive no último vídeo. O 7 é muito bom, ajuda na sequência e no flush, inclusive no straight flush, só que só o 7. A gente sabe que é difícil, é backdoor flush, sequência. O Ás representa o range dele, mesmo do cutoff, ele tem muito Ás no range dele. Eu chequei, ele se betou fraco, eu até poderia pagar essa primeira, ver o turn, avaliar, talvez tentar alguma jogada, mas também não tem stack para isso. Com um stack maior poderia sim pagar a primeira. Talvez se ele checasse no turn, eu betar no turn, independente da mão que eu tenho. Então a gente pode ter o conhecimento, pode ter a jogada para isso, mas no caso a gente abre mão de posição e de equidade. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de mão. E no caso aqui eu só foldei, vamos para a próxima. E a última mão é um Ás-Ás, fiz questão de pegar um Ás-Ás. O Ás-Ás é a melhor mão do jogo, então pré-flop ele vai ter a melhor equidade. E vamos ver aqui como vai ser a mão, para ver se eu vou ter posição ou não.
Ó, nesse caso, eu abri 3x, o botão me pagou. Então, estou fora de posição, vou jogar contra ele. Nesse caso, a minha equidade só melhora, trincando aqui. Mas tem duas cartas de ouros na mesa. Eu vou betar por valor aqui e também vou estar protegendo do flush draw. Eu tenho um ás de ouro, então isso já me ajuda a bloquear os flushes dele. Então vou sair betando aqui. Uma observação sobre posição. Não é bom, nesse caso, eu dar check. Eu poderia dar check raise, por exemplo, ou dar check e deixar ele apostar. Mas como eu falei, existe a possibilidade do flush aqui, do flush draw pro cara. Então, como eu estou fora de posição, eu perco um pouco de vantagem. Nesse caso, eu tenho que sair betando. Talvez o cara já vai foldar aqui e eu nem vou conseguir extrair muito da mão. Mas não posso me dar o luxo de dar free card pro cara, que seria eu dar check e ele tá com flush draw, poder dar check atrás e a carta do turn sair de graça para ele. Nesse caso, eu tenho que betar e torcer para tomar pelo menos o call. Pelo menos acontece o call, ótimo. Bate o 4 também não é tão bom, porque ele puxa para a sequência de Ás a 5 aqui, ele ajuda. Se o cara tem 2 ou 3, vou continuar betando forte aqui, faço 12 blinds. Ele continua pagando, se ele está pagando com broca aqui, ele está muito errado, e a gente quer isso mesmo. Se a gente fizer certinho o range dele, a gente vai eliminando, a gente vai ver que ele tem alguns ases, como Ás-Rei, Ás-Dama, talvez o Ás-Valete, dois pares com Ás-5. Enfim, tem algumas mãos aí, a maioria delas está perdendo pra gente. É possível até que ele seja só um call station aqui, pagando o que não deveria, mas também a gente tem uma boa profundidade de stack. Nós dois temos mais 150 blinds, então não é de todo mal aqui ele tá pagando. Faço 19, um pouquinho menos que meio pote, ainda quero call. Não tô com tanto medo do 3 aqui, não bateu o flush. Era mais possível ele estar pagando com flush se fosse draws do que o 3 aqui agora, então não tô assombrado aqui. E ele me paga no river também. Eu já tô curioso já, o que ele tem. Ele tinha um mais 10, pagou um pouco mais do que deveria aqui. Poderia ter foldado turn, talvez. Mas é isso, mesmo sem posição, a gente tinha uma equidade monstro aqui. Conseguiu ter o mínimo de conhecimento para cobrar certinho, não dar free card pro cara. A gente não facilitou a vida dele e sucesso. É isso aí, espero que tenha dado para entender, espero que isso some de alguma forma no seu jogo. Tem uns comentários aí embaixo também, a gente pode continuar essa discussão, discutindo sobre esse assunto aí nos comentários. Também tem links, tem o Telegram com conteúdo exclusivo, tem Instagram, Twitch e Facebook, onde a gente tem outros conteúdos também. Na Twitch tem live toda semana, então se quiser colar com a gente aí e evoluir seu jogo em City Goals, fica à vontade, vai ser um prazer. Valeu!